Pessoal, é o seguinte, então aqui a gente tinha uma curva, né, uma semicircunferência, então essa curva ela tem um raio que é R, o exercício não deu o raio diretamente, mas ele falou que a partícula em um determinado ponto aqui, ela tem um R vetorial, e ela diz que, o exercício diz que o R, o vetor R, de quando ela está nesse ponto, ele vale 0,3 na direção de I, mais 0,4 na direção de J. Tá bem? Então, o que isso significa? A partir dessas informações do raio, a gente pode tirar uma informação sobre a orientação do sistema. Se ela está com positivo na direção de J e positivo na direção de I, o exercício está considerando o positivo aqui e o positivo de Y está aqui, tá vendo? Então, é que essas duas projeções do raio são positivas. A gente nem vai usar isso, mas se a gente precisasse, a gente podia usar. A outra informação é que nesse ponto ele tem um valor de velocidade, então essa velocidade é uma velocidade vetorial. E ele dá o valor da velocidade, ele diz que essa velocidade ela vale menos 1,5 na direção de I mais 1,5 na direção de J. E eu já tirei isso porque, né? Porque esse vetor, eu já tirei a direção. Quando eu desenhei ele direto, eu já sabia o que estava acontecendo, porque a componente na direção de I é negativa e a componente na direção de J é positiva. Então, se a gente pega essa velocidade que está aqui, né? Deixa eu redesenhar ela aqui. Ela está nesse ponto. Então, ela é esse vetor aqui. Para baixo é y positivo, para a esquerda é x positivo. Então, vamos desenhar o x positivo está para cá e o y positivo está para cá também. Então, quando eu decomponho essa velocidade, eu vou ter uma componente aqui na direção de y positivo e uma direção que eu se opõe ali, que é uma direção de x negativa. Então, daqui eu tiro as informações um pouco gráficas, né, de como essas partículas estão. Bom, agora a primeira coisa que ele pedia era para calcular o momento angular. O momento angular vocês fizeram, até que vocês fizeram. Quando eu falo que eu estou calculando um produto vetorial, esse produto vetorial é muito importante. Ele significa que eu vou ter que multiplicar vetorialmente esses vetores. Vocês estão confundindo o produto vetorial com o produto escalar ainda. O produto escalar vai dar um valor, o produto vetorial vai dar um vetor, né? E aí que a gente tem aqui, então, a massa, que não é vetorial e é constante, ela vai depender, então, o momento angular, que é vetor, ó, não posso esquecer do vetor, ele é o produto vetorial entre R e V, tá bem? Então, R e V estão num plano, então, o resultante, ele está no plano I e J. O resultante desse vetor vai dar no K. Então, para resolver esse problema, que vocês vão ter que fazer montar o determinante lá com 0,3, 0,4 e 0, menos 1,5, 1,5 e 0, e as direções I, J e K. Além disso, vocês não podem esquecer de colocar a massa aqui do lado de fora, tá bem? Pode ser o lá ou K, porque é comutativo, a massa aqui é um escalar. Na hora que vocês fazem essa conta aqui, vai ter, então, o produto dessa direção, mais o produto dessa direção, mais o produto dessa direção. Só que essas últimas que eu falei dão zero. Então, vai ficar só o produto esse primeiro produto, né? Depois, se vocês fizerem o contrário, fizerem o produto dessa direção, vai dar zero. Aí, fizeram o produto dessa direção, dá um valor. E o produto dessa direção dá um valor nulo também. Então, quer dizer, cada direção aqui vai ter um único valor. Então, ou seja, a gente pode até simplificar um pouco esse determinante, todos os dois valores, tanto do produto positivo quanto do produto negativo, vão dar na direção de K, então a gente pode resolver isso aqui como sendo 0,3, 0,4, menos 1,5 e 1,5. Tudo isso aqui vezes M na direção de K, porque eu já sei que esse produto vai dar na direção de K. Então, eu vou fazer 0,3 vezes 1,5 menos 1,5 vezes 0,4. Vezes a massa, com tudo isso aqui na direção de K. E aí, na hora que a gente faz essa conta, se positivo e se negativo vai juntar, né? O negativo com o positivo, isso vai dar 0,105 na direção de K. É um vetor, às vezes pediu módulo, mas o módulo é igual ao valor do vetor. E isso aqui tem direção, tem unidade de K, quilogramas, por metros quadrados por segundo. Na hora de fazer o cálculo do torque, né, o torque era naquela posição. Então, o que acontece?
O torque, ele é produzido por uma força-peso que está aqui. Então, o raio está aqui. O raio, o braço da força, né? Depende do tempo. P não depende do tempo, porque ela é constante em todo ponto. Só que esse ângulo entre os dois vetores, desculpa, esse ângulo entre os dois vetores, ele tem uma dependência temporal. Então, como é que eu faço para calcular o torque? O torque também é um produto vetorial entre R e a força, entre o braço da força e a força. E quem é R? É 0,3 com 0,4, com 0 na direção de J. E quem que é esse vetor força? Força, ela está na direção positiva e ele vale 9,8 na direção que eu estou chamando de J. Então, bastava fazer um produto onde x é 0, na direção de J, 9,8, 0 na direção de K, nas direções I, J, K. Eu vou simplificar também a minha vida aqui, fazendo a conta somente com esse determinante aqui que eu sei que já... Porque na direção de K é 0, significa que esse produto vetorial está no plano IJ, então com certeza a resultante vai dar na direção de K. Então eu faço 0,3 vezes 9,8 na direção de K menos 0, agora esse produto vai dar 0, né? 0 vezes 0,4 também na direção de K. Então esse torque aqui, o vetor torque, ele vai dar o produto somente de uma única direção aqui, que estaria então dando 0,294 na direção de K. Assim, a gente podia também tentar calcular esse ângulo aqui para conseguir fazer o cálculo do módulo, né? Que aí eu faria o torque vai ser igual a R vezes o vetor força vezes o seno desse ângulo θ. E aí, para fazer esse cálculo desse ângulo, então, a gente teria que fazer... Eu consigo aqui, através da decomposição vetorial, encontrar esse ângulo aqui, ele é alterno interno, então ele é o mesmo desse aqui, então somente fazendo os alternos internos seria o suficiente. Então, o que a gente tem aqui, ó, esse ângulo é um ângulo θ, o cateto em x, que é esse aqui, é o 0,3, em y ele vale 0,4, então eu consigo fazer tangente, né? Tangente do cateto oposto, que é 0,3 sobre 0,4, e através dessa tangente eu consigo achar o ângulo θ. Então, o θ aqui seria o arco tangente do valor do cateto oposto do cateto adjacente, né? E aí eu também teria que saber o módulo de R. Para saber o módulo de R, aí eu vou ter que fazer um triângulo retângulo. Eu tenho que saber qual que é o valor absoluto de R, porque eu tenho os componentes. Então, o R vai ser igual a raiz de 0,3 vezes ao quadrado mais 0,4 ao quadrado. Essa aí é a raiz daria o módulo. O módulo da força peso a gente já tem, ela já está na direção de I, então a gente não tem que se preocupar com isso. Então, era isso.